Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Você entra aqui no canal para conhecer a proposta do Diário da Vida, as playlists que tem por aqui com vários temas diferentes. Com certeza você vai encontrar algo que lhe agrade, algo que você goste de saber um pouco mais. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, pode deixar nos comentários a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos, ou a sua pergunta, a sua dúvida, para um quadro respondendo vocês, onde eu venho aqui fazer um vídeo especialmente para você. O seu comentário pode se transformar em um vídeo ou até mesmo em uma nova série, como já aconteceu muitas vezes aqui no canal. Aqui nós falamos sobre as verdades da vida, são aqueles temas curiosos que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Tem temas para todos os gostos e hoje é mais um vídeo falando sobre um tema que também desperta muita curiosidade, que é sobre o sexto sentido. Já temos aqui no canal um vídeo antigo falando muitas coisas relacionadas ao sexto sentido. E eu vou deixar o link dele na descrição deste vídeo aqui, para você assistir se você ainda não assistiu. É um videozinho bem completo, onde fala tudo, o que é, como é que funciona, como que acontece, quais são as características, várias coisas relacionadas ao sexto sentido. E neste vídeo de hoje nós vamos falar outras coisas relacionadas ao sexto sentido e também um conceito espírita sobre esse assunto. Vamos falar sobre a relação do sexto sentido com a glândula pineal e o perispírito, que também já tem vídeo aqui falando sobre esses dois temas. Todos os vídeos que eu mencionar durante este vídeo de hoje, eu vou deixar o link deles na descrição desse vídeo aqui. Se você ainda não assistiu, você só clica no link daquele vídeo que você quer ver e vai direto no vídeo e confira, porque tem muito conteúdo nesses vídeos que já tem aqui no canal. E o que já tem nesses vídeos, eu não estarei falando neste vídeo de hoje, assim como nesse aqui vai ter outras informações que ainda não tem naqueles. Então, um vídeo acaba complementando o outro. E depois que você assistir esse daqui, você entra aqui e confere a infinidade de vídeos que tem aqui sobre vários assuntos. Tem uma playlist aí sobre a mediunidade, vários tipos de mediunidade, vários tipos de sonhos. E você pode conferir tudo conforme a sua curiosidade, o seu interesse. Então vamos ao vídeo de hoje, saber muitas coisas relacionadas ao sexto sentido e uma explicação da parapsicologia e também do espiritismo. Vamos ao vídeo de hoje, me acompanhe até o final e depois você deixa o seu comentário. De acordo com a teoria dos sistemas sensoriais, existem 5 sentidos universalmente aceitos, que são a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. Este é o chamado conhecimento natural. Tudo o que escapa desse modo de aquisição tem sido invalidado pelas ciências regulares e relegado ao reino do sobrenatural e do misticismo. A parapsicologia propõe a existência de fenômenos que se produzem exclusivamente das capacidades psíquicas do ser humano, sem o recurso dos órgãos sensoriais. Daí porque os chamam
de fenômenos extrasensoriais ou extrafísicos. Alguns exemplos de fenômenos especiais apresentados pela teoria da parapsicologia são, por exemplo, a obtenção de informações extrasensoriais, onde a pessoa tem a percepção de dados diretamente recebidos pela mente, sem que tenha relação com qualquer coisa que tenha visto, ouvido ou sentido pelo tato, paladar ou olfato, como acontece nos casos de telepatia, clarividência, precognição, projeção da consciência, comunicação mediúnica e experiência de quase morte. E na playlist sobre os tipos de mediunidade você encontra vídeos sobre cada um desses exemplos que eu acabei de citar. Tem o vídeo sobre fenômenos anímicos e mediúnicos, e lá já falamos sobre a telepatia. Tem vídeo sobre clarividência e vidência, qual a diferença deles, sobre projeção da consciência, projeção astral, projeção espiritual. Tem vários vídeos sobre isso na playlist dos sonhos. Alguns vídeos publicados aqui no canal recentemente já fala bastante sobre esse tema. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos, desses fenômenos que podem acontecer, já tem muito conteúdo aqui no canal falando sobre isso. E se você procurar e não achar nada relacionado àquilo que você está querendo saber mais, você deixa nos comentários a sua sugestão ou a sua pergunta, a sua dúvida, que eu venho esclarecer melhor você. Outros exemplos relacionados a esses fenômenos especiais que podem acontecer são as experiências relacionadas à memória extracerebral. Por exemplo, a retrognição, que são as lembranças de vidas passadas, o que nós conhecemos popularmente como regressão de memória a vidas passadas. Assim como a precognição, que nós conhecemos como a premonição, que é a visão de eventos futuros que podem vir a acontecer. Tem um vídeo lá na Semana dos Sonhos que traz muitas características sobre sonhos, de visões de vidas passadas e também sonhos que podem ter visões de premonição, de coisas que podem acontecer futuramente. Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, confira esses materiais que já tem por aqui com muitas características e também com exemplos que facilitam o entendimento. Outro exemplo desses fenômenos especiais são os fenômenos de efeitos físicos, que é o movimento de objetos à distância, apenas por força mental, que também é conhecido como telecinese ou telecinesia. E tem vídeo sobre mediunidade de efeitos físicos. Então, muitos desses fenômenos especiais, eles podem também acontecer em casos de mediunidade. Como já vimos em outros vídeos sobre esses assuntos, quando há um caso de mediunidade é quando existe alguma influência de algum espírito desencarnado durante aquela experiência. Aí nós temos um caso de mediunidade. Mas tem a mediunidade de efeito físico, a mediunidade de clarividência, que pode acontecer com a influência de algum espírito. E quando nós não temos nenhum caso de mediunidade, que não tem nenhum espírito envolvido nesse processo, aí são apenas esses fenômenos extrafísicos, fenômenos anímicos.
E essas manifestações são vulgarmente associadas às definições de fenômenos paranormais e sobrenaturais, isto é, fora da natureza, são irracionais. E o que tudo isso tem a ver com o sexto sentido mesmo? Pessoas que têm o sexto sentido desenvolvido, mais aguçado, mais forte, são as pessoas que têm essa capacidade de ter esse tipo de experiência com esses fenômenos. Assiste o primeiro vídeo que já tem aqui no canal sobre o sexto sentido para você entender melhor como é que isso funciona, como é que acontece. Porque lá está bem resumido sobre esse conceito de sexto sentido, como que ele acontece, as características, enfim. Assiste aquele vídeo, depois de assistir esse daqui, que você vai entender melhor como é que essas coisas funcionam. E aí, o que o Espiritismo tem a explicar sobre tudo isso? A doutrina espírita se fundamenta na realidade das manifestações psíquicas, seja por animismo, quando o fenômeno é produzido pela própria alma do encarnado, ou seja por contato mediúnico, que é quando a produção deste fenômeno envolve a intervenção de algum espírito em sintonia com o médium, como eu já expliquei aqui. São os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. E tudo se explica como fenômenos absolutamente normais, naturais, desprovidos de qualquer conceito místico e sobrenaturais. E para sustentar essa realidade, o Espiritismo apresenta um mecanismo consciente, baseado nas potências espirituais das pessoas, as faculdades do perispírito e a manipulação de fluidos especiais, ainda imperceptíveis pela observação instrumental da ciência humana atual. Quer saber mais sobre perispírito, o que é e como que funciona? Tem vídeo aqui falando sobre o perispírito e a origem das doenças. Qual que é a relação do perispírito com as doenças na hora que surge uma doença no corpo? O perispírito tem muita participação nisso. E se você desconhece o assunto, perispírito é o envoltório da nossa alma e está entre nossa alma e o nosso corpo de carne. Então assista o vídeo sobre a origem das doenças para entender melhor como é que funciona essas coisas e saber um pouco mais sobre o perispírito. A Revista Espírita de 1864 fala que o sexto sentido é a visão espiritual, onde explica o seguinte: sendo o homem um espírito encarnado, possui os atributos do espírito e, portanto, as percepções do sentido espiritual. Em estado de vigília, essas percepções geralmente são vagas, difusas e, por vezes, até insensíveis e inapreciáveis, porque amortecidos pela atividade preponderante dos sentidos materiais. Todavia, pode dizer-se que toda percepção extracorpórea é devida à ação do sentido espiritual, que, no caso, supera a resistência da matéria. Em estado de sonambulismo natural ou magnético, de hipnotismo, de catalepsia, de letargia, de êxtase e mesmo no sono comum.
estando os sentidos corporais momentaneamente adormecidos, o sentido espiritual se desenvolve com mais liberdade. E sobre catalepsia e letargia você encontra algumas explicações nos vídeos sobre projeção astral, que já tem aqui no canal. Então, no estado de vigília, a mente, a consciência, a alma, o próprio espírito encarnado, a mente atua diretamente nas coisas físicas e recebe impressões deste mundo através dos órgãos sensoriais espalhados no corpo material. E o Espiritismo explica que é assim, que a ciência considera como algo natural o ato físico se o indivíduo exercer a sua vontade, uma atitude mental e usar o seu corpo, as mãos, por exemplo, para mover objetos, bem como registrar em sua memória imagens visualizadas pelos olhos, sons captados pelos ouvidos e etc. Por sua vez, o Espiritismo transcende os horizontes científicos ao demonstrar a ampliação das capacidades individuais por meio de recursos absolutamente naturais, a partir da emancipação da alma, que nós conhecemos como projeção astral, que é quando o nosso espírito se projeta para fora do nosso corpo físico e experimenta outras experiências e também certas capacidades de um espírito livre, e também a atuação do perispírito, que vem a ser um órgão sensorial. Assim é que a alma pode ter a percepção visual de um lugar ou de uma cena real que esteja fora do alcance visual regular, que seria pelos olhos físicos, através da expansão do perispírito, que vai até aquele determinado lugar e presencia aquela determinada cena à distância. E este mesmo perispírito, que ora funcionou como olhos da alma, é o agente que transmite essas informações à memória cerebral da pessoa. O livro dos médiuns fala que, como se vê, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse longo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. E então, enquanto a consciência humana tem os sentidos físicos localizados em determinados órgãos do seu corpo orgânico, por exemplo, a audição ligada ao sistema auditivo, a alma emancipada desfruta de todos os sentidos através do seu perispírito. Como ele se expande ao longe, conforme o desenvolvimento espiritual da pessoa, a alma pode ter todas as percepções à distância, porque sua projeção perispiritual funciona ao mesmo tempo como olhos, ouvidos e células receptoras das sensações táteis, gustativas e olfativas. A origem do sentido espiritual é inerente ao próprio desenvolvimento humano, como o Allan Kardec define, falando que, estando na natureza, já que se prende à constituição do espírito, essa faculdade existiu em todos os tempos, mas como todos os efeitos cuja causa é desconhecida, a ignorância a atribuía a causas sobrenaturais.
Os que a possuíam em grau eminente podiam dizer, saber e fazer coisas acima do alcance vulgar. Dentre essas, uns eram acusados de pactuar com o mal, qualificados de feiticeiros, eram queimados vivos, enquanto outros foram beatificados, como tendo o dom dos milagres, quando na realidade tudo se reduzia à aplicação de uma lei natural. Como, por exemplo, no caso da Joana d'Arc, que ela foi condenada, queimada em uma fogueira, acusada de feitiçaria, porque ela escutava vozes, que ela acabava seguindo o conselho daquelas vozes e acabou falando para outras pessoas sobre essas experiências que ela tinha. E aí acabaram acusando ela de feitiçaria e a condenando à fogueira, quando na verdade era apenas um caso de mediunidade. Parece que foi a Igreja Católica que acabou condenando ela à fogueira. Então, como já vimos nessa literatura espírita, o sexto sentido é considerado como o sentido espiritual, que traz todas essas explicações da doutrina espírita. Pelo curso natural das coisas, é de se supor que a sensibilidade espiritual aflore progressivamente, à medida em que a pessoa evolua espiritualmente, fazendo com que o espírito predomine cada vez mais sobre a matéria e esteja cada vez menos dependente das influências físicas. Ainda que as ciências regulares admitissem a hipótese do perispírito como um órgão sensorial da mente, poderia-se dizer haver uma certa dificuldade em compreender como as percepções perispirituais pudessem ser recolhidas pela memória cerebral, uma vez que o perispírito é de uma natureza diferente do nosso meio material. E aí, nesse contexto, é que se tem oferecido a função da glândula pineal, que também é conhecida como epífise. E eu falei sobre a glândula pineal no primeiro vídeo que tem aqui no canal sobre os sons intracranianos. Tem lá uma explicação de o que é, como que funciona, onde que ela está localizada, qual que é a função dela, principalmente na hora de haver uma projeção astral. Então confere aquele vídeo que está bem explicado essa parte da glândula pineal e que também ela é muito necessária na hora da construção do cordão de prata, e o que é cordão de prata também está naquele vídeo. Então confere o primeiro vídeo sobre sons intracranianos. Também tem um vídeo mais recente falando outras coisas sobre sons intracranianos aqui no canal. Se for do seu interesse, você quer saber mais sobre o assunto, uma explicação melhor sobre cada palavrinha dessas que aparecem nesse vídeo de hoje, aqui no canal tem muitos vídeos com muitas explicações já sobre esses temas. Estão na descrição desse vídeo os mais importantes que já tem aqui no canal, que podem complementar esse daqui, para aumentar o seu conhecimento sobre esse assunto. Continuando, então, desde tempos remotos, a tradição hindu tem proposto que a pineal é o órgão sensorial pela qual o organismo físico capta as percepções de ordem espiritual. Essa ideia oriental também foi trazida ao Ocidente pelo filósofo francês René Descartes no século XVII e tem sido amplamente cogitada na literatura espírita pós-Kardec, especialmente pela obra mediúnica de Chico Xavier.
notadamente pelo espírito de André Luiz, retransmitindo os apontamentos do instrutor Alexandre no livro Missionários da Luz, onde diz o seguinte: examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a pineal desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na pineal, que existe o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Esse é um trecho, então, do livro Missionários da Luz, ditado por André Luiz a Chico Xavier, que fala sobre a glândula pineal, que ela é tão importante quando nós temos essas experiências extrasensoriais. Tem alguns vídeos aqui já falando sobre isso. Eu acho que ela é tão importante que eu vou até trazer um novo vídeo falando só sobre a glândula pineal. O que você acha? Já deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre a glândula pineal. Já comenta aqui o que você gostaria de saber, quais são as curiosidades que você tem a respeito disso. O que você quer ver em um vídeo falando mais sobre essa glândula tão importante quando nós temos essas experiências com esses fenômenos extrasensoriais e até mesmo em casos de mediunidade. Se você olhar lá nos vídeos sobre os tipos de mediunidade, tem alguns que falam sobre ela também. E já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e já compartilha com todo mundo que gosta desse tipo de tema também. Que em breve você pode encontrar um vídeo bem completo falando muitas coisas sobre a glândula pineal. E então, neste vídeo de hoje, nós estamos trazendo aí toda essa explicação da doutrina espírita sobre o sexto sentido, chamado também pelo espiritismo de sentido espiritual. Quer saber mais sobre esse assunto também? Alguma coisa que eu não expliquei direito? Alguma coisa que você ficou em dúvida? Deixa nos comentários para me explicar melhor sobre o assunto. Ou alguma coisa que você não entendeu direito. Ou já deixa a sua sugestão para um outro vídeo falando sobre outra coisa relacionada a esses temas ou relacionada a algum outro tema que você gostaria de saber mais. O seu comentário ele é sempre muito importante aqui no canal, porque é ele que nos ajuda a construir esse diário da vida cheio de verdades da vida. Então deixe o seu comentário para sabermos o que trazer aqui que você vai gostar de saber mais. Fica aqui no canal e assiste os outros vídeos que tem por aqui sobre esse tema. Os vídeos que eu mencionei durante esse vídeo aqui. Tem vídeo sobre sonhos, vários tipos de sonhos. Tem vídeo sobre vários tipos de mediunidade. Vídeos sobre relato de experiência com mediunidade, relato de experiência com algum tipo de sonho. Tem diferenças entre alguns tipos de mediunidade, tem sobre o sexto sentido, o primeiro vídeo, que é meio antiguinho, mas ele tá bem completo lá, tem bastante informações sobre como que funciona o sexto sentido. E sobre o perispírito, tem o vídeo que é sobre as doenças, como que uma doença pode acontecer através do perispírito, tudo bem explicado, com exemplo da vida real, exemplos reais, para melhor entendimento sobre o assunto, para você entender de uma forma melhor e mais fácil de explicar também, que todo mundo
vai entender de uma forma bem simples. Os conteúdos aqui do canal são bem simples e fáceis de entender. E se você não entender alguma coisa, você deixa nos comentários que eu venho e explico tudo de novo, de uma forma que com certeza você vai entender melhor. Então, se restou alguma dúvida neste conteúdo de hoje, deixe a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão. E muito obrigada pela sua companhia, por ter assistido esse vídeo até aqui. Fica aqui no canal e confere os outros vídeos que já tem por aqui, com vários assuntos que com certeza você vai gostar de saber mais sobre algumas coisas. Compartilha com todo mundo, se inscreve e clica aqui no gostei se você assistiu esse vídeo até este momento aqui. E muito obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.